Na aula passada, a gente terminou bem no finalzinho de casamento. Eu lembro, se a memória não falha, que eu fiquei na continuação. Isso eu lembro que está nos slides anteriores, mas eu vou sem eles hoje, que está tudo de cabeça. Eu lembro que a gente ficou de continuar com regime de bens. Então, regime de bens é consequência do casamento da união estável. E a gente até fala que é a eficácia patrimonial do casamento ou da união estável. Então, toda entidade familiar fundada no casamento ou na união estável, ela é regida por determinadas regras patrimoniais. Então, é isso que se refere ao regime de bens. O regime de bens nada mais é do que as regras patrimoniais do casamento da união estável. E existem 3 princípios aplicáveis ao regime de bens, que ajuda a gente a percorrer essa parte inicial antes de entrar nos regimes propriamente ditos. O primeiro desses princípios é o da variedade de regimes. Tá? O princípio da variedade de regimes. Isso quer significar que existem múltiplos regimes previstos em lei, além da possibilidade de os nubentes, o casal, escolher algum regime diferenciado. Então, eu posso adotar os regimes previstos na lei ou algum outro não previsto taxativamente, mas com regras próprias, desde que o casal assim deseje. Tá? O segundo princípio, a letra é ruim, tá? O segundo regime é o da liberdade de escolha desse regime. Então, o segundo princípio é o da liberdade de escolha. Por esse princípio, o nome já entrega, o casal, os nubentes ou os companheiros, eles podem escolher qual regime de bens eles desejam adotar. Então, eles têm liberdade de escolha. Isso está, aqui sim, positivado no artigo 1639 do Código Civil. Qual artigo você achou? 1639. Daqui, eu vou tirar 2 observações. Primeira, essa liberdade comporta uma exceção do artigo 1641. Então, nas hipóteses também, nas hipóteses do 1641, não vai existir essa liberdade de escolha. Que hipóteses são essas? Casamento celebrado com causa suspensiva. Então, quando eu tenho uma causa suspensiva que está lá no 1523, o casamento adota o regime obrigatório por lei, não contei. A exceção é que o regime obrigatório passa a ser o da separação obrigatória de bens. Então, casamento feito com causa suspensiva segue o regime de separação obrigatória. O casamento feito com autorização judicial também segue obrigatoriamente separação obrigatória. E a mais polêmica é que o idoso, a pessoa idosa, ou seja, a pessoa com mais de 70 anos de idade, também se casa obrigatoriamente pelo regime da separação obrigatória. Se discute a constitucionalidade desse inciso. Existe decisão do César Peluso, daqui de São Paulo, do TJ São Paulo, em que ele sustenta que é constitucional, mas essa decisão é antiga, por exemplo, salvo engano, ela data de 2003, 2004. Mas eu acho que recentemente surgiram novos argumentos para tentar reverter essa tese de constitucionalidade. Principalmente o aumento da compulsória, da idade compulsória na aposentadoria pública. Vou tentar explicar um pouquinho para não parecer jogado.
o direito ele tem várias regras de idade, de legitimidades específicas. Para casar é 16 anos, para votar é a partir dos 16, para fazer testamento também é 16. Ou seja, o direito ele estipula algumas idades específicas em que ele permite alguma coisa. Mas, no mínimo, é um pouco contraditório que o direito também admita que a pessoa tem capacidade laborativa e, portanto, ela tem discernimento para prestar um trabalho econômico, né, gerar riqueza para si, se ele for empresário individual, ou para os outros, se ele trabalhar empregado ou prestando serviço a outros, e até mesmo dentro do serviço público, e ele não possa fazer a administração do seu próprio patrimônio familiar. Tá? A gente tem que ter cuidado com esse argumento para não usarem um argumento parecido, por exemplo, lá na maioridade, dizendo, se ele pode votar, ele pode responder criminalmente. Os argumentos eles são diferentes, até porque eu estou trabalhando com adolescente. Então aqui eu estou no campo ainda patrimonial. Então, se a pessoa é capaz de gerar riqueza para si ou para outrem, por que ele não pode dispor também patrimonialmente de si mesmo? É complicado. Então, eu acho que recentemente a gente consegue já buscar rever, eu tenho até vontade de escrever um pouco sobre isso, e buscar rever, escrever um pouco dessa inconstitucionalidade. Mas por hora vocês continuem com, se cair em prova objetiva, é constitucional, que é o que se aplica. E se cair em prova discursiva, talvez valha a pena, vocês vão sentir ali, dependendo de como for a pergunta, talvez valha a pena questionar, né? E principalmente, muito mais do que essa identidade, tem uma questão importante que você está restringindo a priori a autonomia e a capacidade de uma pessoa idosa só por ela ser idosa, né? Isso é muito complexo. Quer dizer que todo mundo com mais de 70 anos nunca vai saber o que é melhor e quais são as melhores decisões patrimoniais da sua vida? É uma decisão a priori, então eu retiro possibilidades sem saber quem é aquela pessoa naquele determinado lugar. E a gente pode pegar várias pessoas conhecidas, inclusive donos, né, CEOs de instituições financeiras, com sede em São Paulo, que, gente, né, como é que eu digo que eles têm capacidade de administração? Eles não podem administrar seu próprio patrimônio, se eles eventualmente quiserem se casar depois dos 70. Isso é muito complexo, por isso é que eu acho que esse artigo precisaria ser revisto, novamente, é o que temos para hoje. Uma observação só de continuar, tudo que eu falar se aplica tanto para o casamento como para a união estável, tá? Então essas regras aqui se aplicam também à união estável. Então eu também tenho separação obrigatória na união estável nessas circunstâncias. A única questão que o STJ fala é que, nesse caso da idade, se a pessoa vinha em união estável antes dos 70 e ela só casa, tipo, quer fazer um casamento formal depois dos 70, ele tem a liberdade de escolha, porque a entidade familiar existe antes, tá? Então, assim, essa mitigação, a aplicação do 1641 é quando a família vai surgir depois dos 70. Se ela existe antes, só tem uma formalização, tipo, eu quero uma cerimônia, ele vai ter a liberdade de casar, mas ele também vai ter que provar isso para conseguir escolher. A segunda observação dentro dessa liberdade de escolha é que a regra geral no nosso direito é que o regime geral padrão é o da comunhão parcial. Qualquer mudança para escolher outro regime tem que ser feito por pacto. No caso do casamento, é o pacto antinupcial. E o nome que a gente dá no caso de união estável é pacto convivencial, ou de convivência. Então, pacto antinupcial, pacto convivencial. Ambos servem para a mesma coisa. Tá? Ambos servem para regulamentar o regime de bens e escolher outro regime que não seja o da comunhão parcial. O pacto antinupcial está ali no 1653. Então, pacto antinupcial, 1653.
Pacto de Convivência, 1725. Eu diria que esses dois pactos têm duas principais diferenças. A finalidade é a mesma, mas eles têm duas diferenças formais importantes. A primeira, o pacto antinupcial, ele é obrigatoriamente por escritura pública. Então, pacto antinupcial, escritura pública. Pacto de convivência pode ter qualquer forma. Elisa, pode ser um papel de pão? Pode. Literalmente qualquer forma. Eu sei que o vídeo está obrigado. Por conta dessa formalidade diferenciada em que um é público e o outro não precisa ser, gente, ele pode ser, mas ele não precisa ser. O pacto antinupcial do casamento, ele gera efeitos para terceiros e por isso ele será registrado no RCPN do casal, né, no Registro Civil dos Nubentes e em RG. Isso a gente vê pelo Código Civil e também pela Lei de Registros Públicos. Tá? RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturadas. Então, ele gera efeitos para terceiros e vai ser registrado. E o pacto de convivência, ele não precisa ser registrado. Por isso, ele só produz efeitos para os companheiros. Se for registrado, o terceiro vier a ter conhecimento, sim. Aí o requisito mais importante não é nem tanto o registro, é que o terceiro tenha conhecimento. Esse é um debate bem grande, né, que existe no direito de família, se esse pacto de convivência tem ou não efeito contra terceiro. E isso ficou bem resolvido no provimento 37 do CNJ. Esse provimento fala desses pactos, dessas declarações de união estável feita em cartório. E ele disciplina que vai ser escrito num livro, que é facultado às pessoas, etc. Eu até falei disso na última aula. Mas tem um artigo ali e que ele fala, que o CNJ fala expressamente, que o pacto de convivência, ele fala que o regime patrimonial produz efeitos entre os conviventes. E com isso já caminhou um pouco mais para dar uma segurança e uma certeza de quais são os limites dos efeitos do pacto de convivência. Isso antes era muito debatido. Tá? Então, é como se fosse, aqui a analogia mesma de um contrato. O contrato gera, em tese, efeitos interpartes. É a mesma lógica que a gente vai aplicar aqui. Tá? Não gosto muito de comparar com o direito patrimonial, mas aqui é a analogia mais interessante e pertinente que a gente tem. O último ponto de debate em pactos um e outro é se esse pacto pode abranger questões não apenas patrimoniais. Se esses pactos podem também contemplar situações não patrimoniais, como por exemplo, casos famosos, vamos colocar casos de famosos para a gente debater e aliviar esse dia. Aparentemente, segundo a imprensa, no pacto antinupcial da Catherine Zeta-Jones com Michael Douglas, existe lá uma cláusula de indenização dele para ela, caso ele tenha relações com outras mulheres, porque ele tem um transtorno de caráter sexual. E existe lá a previsão de indenização por traição. A gente com certeza já viu filmes em que foi debatido se pode ter indenização à mulher. Geralmente, os filmes que eu vi são sempre indenizações à mulher por tempo de casamento, por filho, por tudo, gente, sei lá,
Acho que existem várias formas. Posso colocar isso no pacto antinupcial? Posso. Hoje já se entende que o pacto antinupcial ele pode prever situações não patrimoniais e pode também buscar resolver de forma antecipada questões de eventual separação ou divórcio. Pré-estipular, por exemplo, o valor de alimentos. Você já casa pensando em separar? Não, você já casa pensando em resolver conflitos para que num momento de profundo estresse e emoção você não seja levado a uma discussão que prolongue. Eu prefiro ver de outra forma. Tá? Mas daí não poderia modificar o valor, por exemplo, depois? Depende de como o pacto for construído. Porque imagina, você tá casado agora e diz que são, sei lá, R$500, e daqui a 25 anos, R$500. Não, os 500 já tem que se atualizar. Uma pessoa fica rica daqui a 5 anos. Eu acho que poderia atualizar, sim, concordo com vocês. Não, atualizar ou até rever o valor. Até mesmo porque, por exemplo, alimentos, ele é sempre revisto de acordo com a situação de credor e devedor, a depender de sua capacidade e possibilidade. Então, para mim, ele sempre tem essa possibilidade de alteração. Eu encararia como um patamar mínimo, digamos assim, né? No mínimo, você vai receber X. Em algumas situações, isso pode ser interessante, como uma pessoa é incapacitada, ou tem uma redução da capacidade laborativa, ou nunca trabalhou no relacionamento, e aí o pacto, se houver a separação e divórcio, o pacto vai valer de imediato, então ela já tem um mínimo que ela pode cobrar, enquanto você debate efetivamente quais são as necessidades e os interesses ali envolvidos. Agora, nessas situações, gente, na verdade como um todo, o pacto não pode ter renúncia antecipada a direitos, nem a deveres. Por exemplo, um pai ou nenhuma mãe pode dizer que não quer a guarda dos filhos depois de você não pode fazer renúncia à guarda, tá? Então, renúncia antecipada a direito não pode. Também não pode ser incluído situações que firam a dignidade das pessoas envolvidas, tá? As hipóteses que estão surgindo agora na minha cabeça são muito loucas e improváveis. É melhor não compartilhá-las. Muito louco. Não, uma coisa menos louca que surgiu agora, do tipo, se a gente se separar, você nunca mais vai poder casar na sua vida. Isso não pode, porque eu estou ferindo a autonomia da pessoa de formar famílias. Eu estou ferindo o direito ao planejamento familiar, que é constitucional. Tá? Uma cláusula dessa é nula. Contrato de 50 tons de cinza, não pode. Não. Quer dizer, isso daí dá um debate toda parte, tá? Se é possível, isso é sério, se você pode fazer contratos dentro desse nível do que o filme retrata, é debatido isso, bem debatido, aula própria. Então, tipo, alguém já pensou nisso de verdade. Isso daí tem a ver com certeza, isso tem relação com a natureza patrimonial do contrato, na verdade isso daí tem que ser visto em contrato, em obrigações. Se toda obrigação e todo contrato é obrigatoriamente patrimonial ou se ele pode ter conteúdo não patrimonial. Com as devidas adaptações, isso também passa, por exemplo, por um debate de barriga de aluguel. Se eu posso contratar alguém mediante pagamento a gestar um filho em meu lugar, em substituição a mim. É um debate que o conteúdo central é o mesmo. Se eu posso ter obrigações ou contratos de natureza não patrimonial. A tendência agora é dizer que pode, mas os limites do que pode é que ainda são debatidos na doutrina. Um amigo meu vai escrever isso no doutorado, vai ser legal. Então, ó, essas minhas ideias malucas de tipo, você nunca mais vai poder, ou você vai ter que esperar 5 anos para se relacionar com alguém, o seu futuro marido, esposa, noivo, sei lá, o que você vier a ter, não vai poder ter contato com os nossos filhos. Isso daí viola a dignidade, isso daí é condição nula no pacto. Tá? Mas a gente tem bastante liberdade para modular esses efeitos durante e pós-casamento, antecipando conflitos. Uma coisa mais normal, pode dizer que as questões, por exemplo, de separação e divórcio, vão ser objeto de mediação antes de judicialização. Isso é possível,
Tipo, eles se comprometem que antes vai ser feita uma mediação ou uma constelação. Isso é ok, porque é uma forma de resolução de conflito. Isso pode. Então, essas duas observações aqui dentro de liberdade. O último é a mutabilidade. Pelo princípio da mutabilidade, é possível que eu altere o meu regime de casamento ao longo, ou o meu regime de bens da união estável, durante o meu relacionamento. Então, eu posso começar num regime e, durante a minha relação, mudar o regime. Para eu mudar o regime na união estável, é só eu fazer um novo pacto. É fácil. Então, a gente faz um novo pacto na união estável e ok. E no casamento? O casamento já não é tão simples. O casamento exige, para a mudança do regime, um processo judicial. E no processo judicial, a pessoa, na verdade, os nubentes, o casal, ambos, precisam justificar o porquê eles desejam a mudança do regime. Oi. Mas no caso, por exemplo, quando a cláusula impeditiva, você pode, mas pode ser tentado mudar o regime depois do casamento? Pode. Eu ia falar isso, eu ia deixar isso bem claro. Quem casou em condição suspensiva, uma vez superada a causa, pode pedir para mudar o regime. E a justificativa vai ser até essa. Eu casei no regime da separação obrigatória por conta desta situação, essa situação não mais existe, então agora eu gostaria de mudar o regime. Tá? É uma justificativa legítima. É que cabe ao juiz controlar a legitimidade para que essa mudança não prejudique direitos de terceiro. Né? O juiz tem essa função, resguardar eventuais direitos de terceiro. O correto, eu não sei se algum juiz já fez isso, mas alguns relatos de artigos dão essa indicação. O juiz não pode dizer se aquele argumento é bom ou não. Não cabe a ele concordar, dizer isso daqui está certo fazer, isso daqui não está certo, você não pode mudar por isso. Ele tem que controlar uma licitude, uma legitimidade. Só dizer, ok, a justificativa é boa, eu vou atentar e não tem prejuízo para o terceiro. Essa é a função do juiz. O mais importante é, mudei o regime, seja na união estável, seja no casamento. Essa mudança é ex nunc, é dali para frente. Eu não posso afetar relações jurídicas já constituídas. Pô, acabei de pensar uma coisa bacana, seria uma pergunta super legal perguntar em prova se um casamento pode ser regido por vários regimes de bens. Ia dar um nó nas pessoas. Gostei, vou deixar essa anotada, fazer essa pegadinha um dia. Poxa, você tem que criar novas perguntas com base no mesmo material que você tem. Essa seria uma pergunta legal, se pode ser regido por vários regimes, e a resposta é sim. Porque se você muda, a eficácia é ex nunc. Então você vai ter um período num determinado regime, outro. Agora eu fico sempre pensando nas pessoas mudando o regime. Que lindo! No final, quando alguém, se Deus quiser, só morrer... Não, vamos pensar legal, vamos lá. Se a pessoa, uma hora, infelizmente, a gente morre na vida, né? E aí, em razão disso, vai ter que extinguir quantas coisas, né? Como vai ser essa ameação, essa partilha? Vai ser ameação, né? Sempre, gente. É o que mais dá problema. Dúvidas nessa parte? O artigo que fala isso, 1639, parágrafo 2º. Aí a gente passa para um segundo momento. Então esse daqui foi o momento 1 dos princípios. O momento 2 é uma parte ainda geral, antes da gente entrar nos regimes propriamente dito, que é o de administração desse patrimônio, né? Desse conjunto de bens que vai ser ali compartilhado, que vai existir na vida desse casal. Aqui tem uma questão bem interessante e importante para a prova.
essa parte de administração está ali dentro do artigo 1642, então 1642 e 1652. Os primeiros artigos falam de coisas que o casal pode fazer de forma isolada. Então, o 1642 e 1643 diz assim, que qualquer que seja o regime, tanto o marido quanto a mulher podem livremente praticar todos os atos de disposição e administração necessários ao desempenho da sua profissão, administrar os bens próprios. Então, são exemplos de coisas que eles podem fazer sozinhos. Geralmente tem uma relação com a sua vida profissional, pessoal e o patrimônio próprio que já tem. E o 1643 vai falar da compra a crédito de coisas para casa. Gente, a gente está falando assim de coisas pequenas, tipo, vocês vão comprar os livros de vocês, os itens profissionais, caneta, o lápis, gerir o escritório. Isso é profissional, vocês fazem sozinhos. Porque logo a seguir, aqui sim é a parte mais importante, existe um artigo, que é o 1647, que vai colocar limitações no que não pode ser feito sozinho por um dos membros da família. São situações em que sempre é exigida a autorização do outro ou da outra para a realização válida do ato. Tem vários pontos bacanas aqui que podem cair em prova. Começando pelo caput, que diz assim: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Então, regra, nenhum cônjuge ou companheiro, ou companheira, ou cônjuge ou companheira, eles não podem fazer sem autorização do outro. É a famosa outorga uxória. Ah, Elisa, mas só nos bens que são divididos, que são parte da minha ação? Não. Até nos bens próprios. Então, essa autorização é exigida, seja o patrimônio comum ou o patrimônio exclusivo. Todo patrimônio de qualquer casal vai precisar autorização. Só existem dois casos em que isso não é necessário. Um, que é o regime da separação absoluta. Já vou falar dele. Esse regime dispensa sempre, tudo. Tá? Mas só o da separação absoluta, que eu gosto de chamar de convencional. Depois eu explico por quê. Oi? Você gosta de chamar de quê? Convencional. Porque eu gosto do convencional, porque lembra de convenção, remete a pacto, significa que foi escolhido. Absoluta, tem muita gente que confunde com uma separação obrigatória, também é chamada de legal. E às vezes eu posso dizer isso, porque eu acabei de corrigir prova nesse sentido, os meus alunos trocaram o que era absoluta com legal. Então eu nos últimos tempos tenho preferido falar separação convencional, porque vem de pacto, me remete ao que escolheu, e separação obrigatória, que é a da lei. E eu acho que fica bem demarcado. Mas as outras expressões são separação absoluta, que é o regime escolhido, separação obrigatória ou legal. Tá? Então, esse regime da separação absoluta ou convencional nunca precisa. E existe uma segunda opção também, que ela é um pouco esquecida, que está no 1656. Ah, está sabendo tudo. Estou só de olho aqui. Que diz o seguinte: no pacto antinupcial que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Então, quando eu escolher o regime, esse regime, que é o da participação final nos aquestos, eu posso colocar no pacto a dispensa de autorização. E aí fica sendo a segunda exceção. Mas essa daqui é só se existir, tá? Então, assim,
tô lá no regime da separação obrigatória, 1641. Preciso de autorização? Sim. Eu recebi de herança do meu avô, do meu pai, e eu sou casada por comunhão parcial. Eu quero vender. Esse imóvel, em tese, seria próprio. Eu preciso de autorização do meu cônjuge? Sim. Tudo precisa. Se o cônjuge não quiser dar autorização, se ele não quiser dar autorização, ou você desiste de vender, ou você judicializa e caberá ao juiz suprir a falta da autorização. Tem um caso, já que você perguntou isso, o caso mais legal de direito de direito de família exclusivo, o caso mais legal que eu tive era o seguinte. Eu tinha uma senhorinha que casou em 1965. Em 1967, o marido dela desapareceu no mundo. Saiu embora de casa, foi embora. Nunca mais apareceu. Ela já tinha filhos com ele. Em 82, ela comprou um imóvel. E em 2016, foi 2014, 13 ou 14, quando eu passei em São Francisco de Itabapoana, ela queria vender o imóvel. E o RGI não queria registrar a escritura de compra e venda, porque dizia, cadê a autorização do seu marido? Você é casada. E constava no RGI da compra dela que ela era casada. E eu abaixei a cabeça e falei assim, gente, eu nunca pensei que fosse ver isso na vida. Eu tinha uma mulher que, claramente, o imóvel era só dela, porque ela já estava em situação de separação de fato. O imóvel seria considerado próprio, mas como ela era formalmente casada, tinha que ter autorização dele, de uma pessoa que ninguém sabia onde estava na vida. E havia indícios de que ele estava morto, mas a gente não tinha comprovação da certidão de óbito. Registros, na verdade era Campos dos Goytacazes, não tinham esse registro de óbito. O INSS não tinha o registro do óbito, que a gente pesquisou. A solução, eles perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei, se eu divorciar, vai demorar muito, porque vai ter que sair edital de citação, curador, etc. A alternativa qual foi? Entrar com ação de suprimento de autorização. E a gente explicar que ele estava morto, provavelmente estava morto, que a gente não tinha dados do que o imóvel seria próprio, e para o juiz conceder autorização em nome dele. Foi a solução que a gente fez. Eu fiz a petição inicial e foi o processo. Nunca pensei que isso poderia ser útil, mas foi. Então qualquer conflito ou impossibilidade... Oi? tipo, direito, tem de tudo, né? Esse também foi um caso muito bacana, porque a gente, quando me perguntam, principalmente por conta de prova, pergunta assim, mas qual é a resposta certa? Eu falei assim, gente, eu não sei. Às vezes você tem múltiplos caminhos, e você tem que pensar qual é aquele que de forma mais rápida e mais efetiva atende o interesse. Eu podia fazer divórcio, eu podia fazer a ausência do marido, eu podia fazer um monte de coisa. Eu decidi fazer o suprimento porque eu precisava resolver aquele problema. Depois eu ia pensar no divórcio, na morte, etc. Mas aquele problema tinha que ser resolvido. Lembra aquele caso que eu te falei da outra aula? Lembro. Lembra? Mais ou menos. O cara que faleceu e aí tinha um dinheiro lá, e entrei com pedido de alvará. Só que o nome dele era diferente de todo mundo, só tinha ele com o nome diferente, né? O pai resolveu. Eu falei com ele, né, que a gente não tinha nenhum documento que provava. E para completar no estado de óbito da mãe, o nome dele está com outro nome que não tinha nada a ver com os documentos dele. Só que a juiz aceitou a minha explicação. A única coisa que a gente tinha era o nome dos avós, que eram idênticos. Ele aceitou. Pelos avós. Você compara. Porque os irmãos, a única identificação que tinha com a relação era o nome dos avós, que eram os mesmos. O pai era tudo diferente, a mãe era diferente. Então, de cara no 1647, todo regime, independentemente do tipo de patrimônio, precisa dar autorização ou outorga. Aí a gente vai avançando aqui no 1647, que, quer dizer, salva a separação absoluta. E aí o artigo vai dar os incisos, que são as situações que não podem ser feitas sem autorização. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. 2. Pleitear como o autor ou o réu
acerca desses bens ou direitos. Então, cuidar de bens imóveis precisa sempre da autorização, da participação dos 2 membros, ou seja, a gente tiver mais de 2 membros de uma família, 3, 4, 5, quantos membros eles tiverem nessa família, tá? Todo mundo tem que participar desse ato. Móveis é livre venda, livre disposição, mas imóveis não. O 3 é bacana. Vou pular, vamos deixar o 3 por último. O 4 diz fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então eu posso doar aquilo que me pertence, só não posso fazer doação remuneratória, nem de bens que venham integrar futura doação. Nunca vi grandes problemas com esse artigo, tá? Nunca vi nenhum caso relevante. A parte mais importante do inciso 3, desse artigo 1647, é o inciso 3, que fala que não pode ser feito sem autorização do outro, fiança ou aval. Então, vou lá ser fiador no imóvel em favor de uma outra pessoa. Se eu sou casada ou em união estável, eu preciso dar autorização para que o meu cônjuge ou companheiro ou companheira preste aquela aval ou preste aquela fiança. Se não for dada autorização, ou seja, o fato foi feito sem autorização, aí eu tenho a súmula 332 do STJ, que vai dizer que a fiança que não observa esse artigo, ela é ineficaz em relação ao prejudicado. O que quer dizer com ineficaz? Acho que agora é bem interessante para vocês resolverem casos práticos. Se fosse nulo, a garantia cairia como um todo. Se eu dissesse prestar sem autorização é nulo, tudo seria nulo. Tudo. A garantia inteira sairia. Quando a jurisprudência do STJ diz que é ineficaz em relação ao outro que não deu, ou seja, prejudicado, significa que metade da fiança ou aval é válida. Então, afeta metade do patrimônio de quem deu a fiança ou aval. E daquele que não autorizou. A fiança ou aval não tem validade. Por isso, é ineficácia parcial ou relativa. Aí a gente pode pensar, mas como é que eu faço isso na prática? Na prática, vou contar que continua, na prática mesmo, continua sendo ruim. Por quê? Vamos pensar assim, vamos supor que quem deu o aval à fiança tem um imóvel que pertence a ela e o cônjuge, por exemplo. Foi feita a fiança ou aval sem autorização. É metade, né? Significa que só metade da casa vai responder pela dívida. Como é que eu digo que você vai ficar com metade da casa? Só tem uma solução. Você vai ter que vender a casa, pegar a metade, perfeito, vocês sabem direitinho, entregar. Só que aí já era, né? A gente já perdeu o valor, já recebeu muito menos, e aí na prática a pessoa continua sendo prejudicada. Mais ou menos, né? Já tem mais aí algum controle, ineficácia relativa. Tá? Último ponto aqui que pode sair do 1647. Aqui, por muitos anos, teve um debate se também se aplicava a união estável. E nos últimos anos o STJ também consolidou a sua jurisprudência e decidiu que se aplica sim a união estável quando o terceiro sabe ou pode saber que existe uma união estável. Tá? Se não foi dada ciência, prevalece o interesse do terceiro e aí a garantia é válida por inteiro. E aí a consequência vai ser resolvida entre os companheiros, tá? É uma aplicação concreta da tutela da boa-fé. E aí eu lembro que o voto condutor foi do Luiz Felipe Salomão. Ele entendeu que o terceiro não pode ser prejudicado pela existência de uma união estável quando não necessariamente ele sabe. E muitas vezes ele não tem como saber, porque a união estável ela não é obrigatoriamente registrada. Então, ainda que você tire certidões,
ela pode não aparecer formalmente para você. Então você toma uma decisão e aceita uma determinada garantia com base no que ele é passado. E aí o STJ preferiu a tutela, deu peso maior à tutela de terceiro, mas disse, quando o terceiro souber, aí sim prevalece a ineficácia relativa. Tá? Isso também já está bem consolidado. Até que dúvidas? Então vamos aos regimes. Nós temos 5 regimes. Eu espero desmistificar algumas coisas hoje. Vou passar para cá. Até mudar a caneta. Eu acho. Eu acho que eu só aprendi na prova. Precisa para isso. Eu tenho. A gente vai falar. Quando eu estou falando, eu quase vou dizer, eu vou falar assim, em tese, porque não existe, ou só existe um caso conhecido no Brasil. Gente, ele é muito complexo. Assim, não sei quantos são. Eu acho que eu aprendi para a prova da faculdade, depois no outro dia, fechava a prova, eu esqueci. Mas ele não é difícil, não. Ele é difícil de fazer a operação matemática depois, mas até a teoria não é difícil. Mas vamos começar pelo nosso clássico, que é bastante mito, que a gente já vai derrubar por agora, tá? Comunhão parcial de bens. O nosso primeiro, inclusive, é o primeiro que está no código. O que é a comunhão parcial de bens? Comunhão parcial de bens é um regime que vai fazer com que existam 2 massas de patrimônio. Uma que a gente vai chamar de comum, porque vai pertencer a ambos os cônjuges ou companheiros. Então, eu formo uma massa comum. E 2 massas de patrimônio que a gente vai chamar de próprio, que serão pertencentes aos respectivos cônjuges. E serão só deles, serão de propriedade só deles. Vocês nunca viram essa? A gente sempre faz assim. Isso que está na intervenção é o que é comum. E o que está fora é o que é próprio. Existe uma coisa que eu gosto de falar para dar a exata noção do que significa dizer patrimônio comum. Patrimônio comum, primeiro, é o que a lei determina que é comum, ainda que esteja no nome de um só. Às vezes a gente esquece, porque a gente fala patrimônio que é de ambos e ambos, a gente às vezes espera que esteja o nome dos 2. Não é. É o que é adquirido e que a lei diz que é comum, ainda que esteja em nome de um só. A gente vai ver a lei, mas eu vou adiantar que no artigo 1661 tem uma regra importante. Mas eu já falo, melhor falar dela aqui. Por lei, o que é comum e o que é próprio? O que é próprio estão no artigo 1658 e 1659. O 1658 diz: no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Ele é importante? Sim, porque a gente já pode fazer por exclusão. O que for adquirido na constância do casamento é comum, o que não for é próprio. Já é uma orientação. Aí vem o 1659, detalhe: excluem-se da comunhão, item 1, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. A gente vai gastar um pouquinho mais aqui na comunhão parcial, que se entender isso, mata a charada de direito de família, basicamente. Então, o que eu já tinha ao casar, só me pertence. O que sobrevém no casamento por doação só a mim ou por herança é só meu, é próprio. E o que se subroga, ou seja, se eu vender alguma coisa que é própria e transformar em outra durante o casamento, esse qualificativo de próprio continua. Tá? Como é que a gente faz isso?
você tem que fazer umas escrituras e uns RGIs bem bonitinhos, citando a origem do dinheiro, que é a melhor forma de rastreio. Senão, em algum momento, você vai ter que provar essa cadeia para conseguir provar a subrogação. Se não, sinto muito, isso não vai conseguir ser entendido. Então, é muito mais uma matéria de prova do que de prova, tá? Prova processual do que propriamente teoria. Na teoria é lindo, é complexo a gente provar isso na prática. Excluem-se da comunhão. Item 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes são dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. É a mesma regra do anterior, mas fala de dinheiro, converter o dinheiro em alguma outra coisa. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. 4. Obrigações provientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Eu já fico feliz, meus computadores estão a salvo. 6. Proventos do trabalho pessoal, pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Regra, tudo que é remuneratório, tudo que tem natureza alimentar, não entra na minha ação. Só faço uma observação nova. A jurisprudência do STJ já tem decisão recente dizendo que o que excede a necessidade alimentar ou o que fica muito tempo na conta corrente parado, perdem natureza alimentar e perdem a natureza alimentar e por isso, aí uma consequência pode ser objeto de ação. Tá? Isso está valendo, inclusive eles decidiram isso para penhora, mas a gente pode aplicar o raciocínio base aqui. A questão da rescisão trabalhista também tem decisões desse sentido, né? Deixa eu falar disso quando chegar no 1660, porque esse financiamentos, rescisões e indenizações são assim, sensacionais. Tá? Mas esse daqui já vale a pena falar. Gente, o que perde, o STJ decidiu em penhora, mas no caso, o que perdeu o caráter alimentar vai poder ser... Deixou muito tempo na poupança. Não, poupança nunca é. Poupança é classificada, ele sempre foi como investimento. Mas às vezes você recebe o salário e deixa na conta. Aí chega no mês seguinte, o salário cai na conta, mas ainda tem resíduo do mês anterior e às vezes dos outros. Perde o caráter alimentar. O STJ já está permitindo penhora sobre esse valor. Na poupança, finança vai dividir com certeza. Já investiu, saiu, perdeu o caráter alimentar. Bem, isso é o que está fora da minha ação. Isso então está aqui. O que entra na minha ação? Entra na minha ação os bens adquiridos, aí eu já estou no 1660. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Beleza, a gente está super habituado com essa regra. Normal. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Melhor exemplo é loteria. Loteria é considerada concurso sem despesa anterior. Gente, você paga R$1. Tudo bem que você tem um trabalho de loteria, mas não é remuneração, não é correspectivo, né? Não é retributivo. Loteria entra na minha ação. Por quê? Porque o direito diz que sim. Porque você partilha os afetos e as decorrências dos afetos. Então, entra na minha ação. É o melhor exemplo até hoje aqui. Eu fico pensando também em aluvião, avulsão, aquelas coisas legais, né, que a gente fica tentando imaginar, um pedaço do rio saindo. Eu acho que isso também seria bens adquiridos sem concurso de trabalho. Inciso 3. Bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Sem problema nenhum, que são os dois recebendo. Agora que fica legal. Benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Apesar do código falar só em benfeitoria, eu acho que ele esqueceu de adaptar a parte de obrigação de bens. Eu acho que faltou acessões. Então acho que aqui a gente precisa, eu acho que tem que considerar benfeitorias e acessões. E uma das questões que sempre aparece no universo da defensoria de vara de família está aqui. A pessoa recebeu, geralmente, sim, vou dar alguns padrões de histórias. A família de deu um terreno para eles morarem, eles construíram a casa. Ou já deram já com a casa e permitiram a moradia, e aí foram feitos uma série de melhoramentos e construções. Os dois casos, como é que eu resolvo?
se foi doação para se foi pro casal, se você conseguir provar que a doação foi pro casal, é ameação. Tudo. Só que muitas vezes vira comodato, né? E aí tem uma linha limítrofe ali entre a gente conseguir demonstrar documentalmente se é doação ou se foi comodato pro casal. Se foi doação para os dois, entra na ameação. Se foi doação para não entra na ameação que foi objeto doado, mas os acréscimos são objeto de ameação. E aí, como é que eu faço para corrigir isso na partilha? Eu peço a metade dos bens que foram acedidos ou realizados ali, inclusive as obras de melhoramento. Segunda hipótese, tudo foi sempre comodato, foi sempre entregue temporariamente para o casal morar, na maioria dos meus casos. Duas alternativas. Ou eu cobro do proprietário do terreno usando a regra de que a coisa, né, as construções aderem ao imóvel, e aí o dono do imóvel responde pelas benfeitorias e melhoramentos feitos, ou eu cobro a metade do que foi gasto do valor do meu cônjuge, porque eu e ele dividimos aquilo dali, ou meu companheiro, e aí ou seja, eu tenho várias opções. Regra, vejam o que vocês vão conseguir o dinheiro para conseguir resolver o drama. Mas, gente, isso é muito assim, isso é raiz de defensoria pública misturando família com direito reais. Tá? Por isso que eu falei, se você te entende como eu parcial, você consegue transitar pelo direito de família e outras coisas. Aqui, assim, no nosso universo, só o direito de família não vai resolver. Tem que ter uma base de direitos reais, pegar os conhecimentos de lá e trazer para cá para entender o que é de cada um e qual é a possibilidade. As alternativas, dependendo do que você tem em mãos para provar. Mas tem direito, então, o azulejo, o reboco, o endosso, o outro quarto, o segundo andar. Direito de laje tem que entrar em partilha, né? Tem conteúdo econômico. Eu tenho dois casos engraçados. Casos engraçados. Eu já tive assistido que construiu em cima e cada um ficou com E na partilha, ficou responsável por pagar a construção de uma escada. Depois de algum tempo, quem morava embaixo retinha a correspondência de quem morava em cima. E o outro caso mais inovador, que mostra que os meus assistidos, sim, eu amo os meus assistidos, eles foram bem práticos. Eles foram dividir uma casa. Eles dividiram, eles construíram um muro no meio da casa. O banheiro ficou para um, a cozinha ficou para outro. E eles resolveram o problema. Bem, o último dos incisos. Gente, isso para mim é a prova de que o direito de família, o direito civil como um todo, ele precisa se atualizar com novos padrões de soluções. Sabe? A gente pensa assim, cada um fica com às vezes não existe e a gente tem que repensar as ideias de como dar conta daquele que existe e ambos precisam. Por isso é que eu gostei, a gente fala um pouco rindo, mas é uma realidade. Que bom, eles resolveram uma questão que era do interesse deles e atendia perfeitamente e foi. Deu algumas confusões, mas isso dizia a conflitos pessoais e não conflitos jurídicos. E aí é o limite que a gente não pode atuar, que a gente não pode resolver pessoas. A gente ajuda pessoas. Bem, último dos incisos do 1660. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Ou seja, se alguém tem um aluguel de um imóvel que é particular, então o imóvel é comum, mas existem aluguéis sendo pagos durante o casamento, durante a união estável, isso daí é partilhável. Então, o produto da coisa comum, o fruto que ele gera é partilhável. Tentando jogar para algo mais, talvez, moderno. Você tem lá a conta poupança, linda, gera rendimentos, os frutos daquilo são divididos. É essa a lógica. O exemplo até que eu dei, a gente pode até debater, a gente pode questionar, porque o código não imaginava direitos não imobiliários.
direito civil do Código ele é muito imobiliário. Ele não pensava em dinheiro rendendo juros. Ele não pensava nessas situações. Não sei se as pessoas, à medida que elas forem se atentando, que esses rendimentos financeiros entram na minha ação, não sei se as pessoas vão gostar muito. Mas, legalmente falando, é assim que funciona. Tá? Mesmo que seja dinheiro próprio, os frutos e produtos é. E aí vem a sua pergunta. Logo a seguir, o 1661 diz assim: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. E aí o Código vai complementar esses 4 primeiros artigos. Se vocês souberem esses 4 primeiros artigos, vocês vão resolver tudo. Eles dizem o que naturalmente está fora, eles dizem o que ingressa na meação e, por fim, eles dizem tudo aquilo que tem causa fora, anterior ao casamento, não é considerado parte da menção. Quando ele diz aqui causa, ele quer dizer que é origem. Tudo aquilo que tem origem antes do casamento é considerado bem particular. Interpretando de forma inversa, tudo aquilo que tem causa durante o casamento é objeto da meação se se enquadrar nas hipóteses de meação. Aí vem a hipótese, indenização trabalhista. As verbas, vou falar assim bem técnico, as verbas trabalhistas reconhecidas em sentença judicial. Qual é a natureza jurídica disso? Gente, a chave sempre é pensar assim, qual é a natureza jurídica disso? Se você entender que é verba alimentar, ainda que dentro do casamento, a verba alimentar está fora da meação. Só que a maioria entende o quê? Que por não ter sido recebida na época própria, ela perde, ninguém vai entender nada, que foi um barulho de coisas batendo, beleza? Ela não tem fantasmas. Vocês são bem-vindos também. Se você, ao contrário, entende que por não terem sido recebidas no momento correto, elas perdem a natureza alimentar, que é como os tribunais estão vendo, isso se torna indenização. E aí eu já vi decisões que entendem, que vão enquadrar no inciso 5 como fruto de bem comum. Eles dizem que a indenização é uma espécie de fruto e equivale no inciso 5. Por isso é que elas são objeto de divisão. Então, se a causa, a origem for dentro, ou seja, se o débito que deu origem àqueles valores aconteceu dentro do casamento, na época da família, aquilo vai ter que ser dividido. Se aconteceu antes ou depois, não, porque é própria. Mesmo que a ação seja proposta depois da separação. Mesmo que a ação seja proposta depois, mesmo que o valor só venha a ser recebido 40 anos depois disso. Um caso, eu acho, vejam os slides, que eu lembro que regime de bens eu já tinha deixado nos slides. Eu acho que citei esse caso. Um caso muito bom para entender isso e a gente começar a entender direito das sucessões é um caso que envolve, o processo é público, então posso falar numa boa, que envolveu um promotor de justiça que faleceu. Ele tinha uma união estável e com essa mulher ele teve um filho. O que aconteceu ao ele morrer? Quando ele morreu, ele tinha pendente para recebimento verbas salariais não pagas no devido tempo pelo Ministério Público ao qual ele estava vinculado. Teve o reconhecimento administrativo, teve lá a certidãozinha dizendo: a gente reconhece que a gente tem uma dívida com você, mas eles nunca pagaram. Estava pendente de inclusão no orçamento para pagar. E aí é feito o inventário dele e colocaram esse valor. E o que o filho faz? O filho vai dizer que aquilo ali era verba salarial, era só dele. Ele entendeu que não entrava na minha ação. E todo o processo, e não entrava na minha ação e a mãe não ia poder herdar. E todo o processo, a discussão é sobre a natureza jurídica desse valor. E quando chega lá no STJ, eles fazem uma dos acordos mais didáticos que eu conheço. Eu vou rever os slides, se não tiver, vou mandar. Porque primeiro eles explicam o que é a minha ação. E eles chegam a essa conclusão, que essa verba indenizatória não é mais alimentar e por isso tem que ser objeto de meação. Aí eles dizem:
a viúva, que era a companheira, tem direito à metade. E depois eles começam a interpretar se aquilo iria compor herança. E aí o desembargador, eu acho que foi o Luiz Felipe Salomão, ele começa a diferenciar o que é ameação do que é direito à herança. E ele deixa muito claro que herança é o patrimônio que o morto deixa ao falecer. Meação é o que o casal construiu em vida, bem em síntese. E ele diferencia. Na época, ainda estava sendo aplicado o 1790. E aí ele decide que, embora formado durante o casamento, durante a união estável, não tinha esforço, não foi aquisição onerosa. E ele aplicou o 1790 para afastar o direito à herança da companheira. Então, metade do valor ficou para ela e metade ficou para o filho. Foi bem legal porque a construção, ainda que a gente não concorde, é bem bacana porque deu para entender o raciocínio. Para mim, é um dos melhores acordos de família e sucessões que existem. Se não tiver lá, eu vou mandar depois que... Vocês só não vão aplicar o 1790, tá? A gente vai ter que fazer uma adaptação, mas é possível entender o raciocínio, tá? Dúvidas? Então, eu vou piorar. Em relação, eu vou aproveitar que eu falei de união estável, em relação à união estável, vocês vão ter que ter um cuidado bem grande. Acho que em prova isso não cairia, mas acho que na vida de vocês é bem provável que vocês ainda enfrentem, tá? Então agora é muito menos para prova do que para qualquer outra coisa. A união estável ela tem uma história de formação no nosso país. O reconhecimento dela é 88. A primeira lei é a 8971 de 94. A segunda lei é a 9278 de 96. Ah, não, pode cair em prova assim uma coisa. E a última lei é de 2002. A grande questão é que cada uma dessas leis trata a partilha, trata o regime de bens na união estável de forma diferente. Então, assim, reconhecimento em 88. Desde o reconhecimento até 94, não tinha lei aplicável à união estável. Tá? A gente tinha um vazio legislativo. O que se entendeu até esse período aqui? Bacana, bem interessante, tá? Essa lei foi publicada no dia 30/12 de 94. Então, basicamente, ela funcionou para 95. A não ser que ele morreu em 1º de janeiro. Quer dizer, 31 de dezembro. 31 de dezembro se deu bem. Quem morreu dia 30 não se deu bem. Então, até aqui eu tenho um vazio legislativo. Se alguém que estivesse em união estável fosse dissolver a união estável nesse período aqui, o que ele faria? Não tem lei. Aplicar sociedade de fato. Então, nesse período aqui, eu tenho teoria da sociedade de fato. Isso significa que, para eu fazer a partilha de uma união estável nesse período, eu dividiria o patrimônio na exata medida do que cada um contribui. Do que cada um comprovadamente contribuiu para a formação do patrimônio. Patrimônio é de 100. Um dos companheiros ou companheiras contribuiu com 10. Ele vai tirar 10 no final. Ou a fração correspondente em percentual. Tá? Então, falar em teoria da sociedade de fato é pensar em empresa, é pensar em dissolução de empresa. Se eu for dissolver uma empresa, cada sócio não retira da dissolução o que contribuiu, o que eles contribuiu para formar? É isso. A origem dessa teoria é o direito obrigacional, por isso que é igual. Nesse períodozinho aqui, a gente já tem outra regra. Aqui, a regra é: se provar que houve esforço na formação do patrimônio, tem direito à ameação. Então, a gente evolui um pouquinho. Eu provo que tenho esforço. Se eu provar o meu esforço, eu tenho direito à ameação. No início, a ideia era de esforço material, tá? Mas lá no final já se admitia o esforço moral, o apoio para que o outro comprasse as coisas necessárias.
Mas ainda assim eu tinha que provar que eu fiz o esforço. Gente, eu não sei como se prova esforço moral. Eu não sei. Tipo, se eu fiquei deitada no sofá a relacionamento inteiro, se eu fiquei, sei lá, dentro desses lugares comuns que colocam as mulheres, se eu só fiquei fazendo coisas estéticas e a unha e delegava as coisas para empregada, isso não é esforço moral? Eu não sei, gente, porque pra mim a família... Não, lá dentro da promoção do seu esforço moral, então... Ou o pagamento do coach, né? Pra mim, estar numa relação é presumir esforço, porque necessariamente você faz escolhas, você tem que ceder, você não faz tudo o que você quer. Eu não sei o que os tribunais queriam dizer com esforço moral, isso é ilógico pra mim, mas vocês vão encontrar essa palavrinha, né? Mas ó, gente, tem que provar. Se provar e no que provar, tem direito à metade. Pelo menos a gente sai ganha o que prova, provou, você ganha metade. Então assim, dos 100, se você tivesse conseguido provar o esforço em 1%, provou o esforço, você tem direito à metade. Corrente do WhatsApp, siga em frente. A grande mudança foi nesse período aqui. Ah, e detalhe, para a união estável, até aqui era só, a gente já pode perceber até pela essência, que era só o que foi adquirido onerosamente, porque só nisso poderia, em tese, haver o quê? Esforço. Dessa lei em diante, essa lei já é de maio, dessa lei em diante eu passo a ter a presunção. Tá? Eu presumo comum aquilo que foi adquirido onerosamente durante a união estável. Essa é a regra mais conhecida que a gente tem. Vale até mesmo para o casamento. Aquilo que é comprado durante o casamento presume-se adquirido por ambos. Também em 96 vem essa presunção. Então eu não preciso mais provar o que? O esforço. Facilitou. Ufa! Ufa! Vocês já perceberam onde eu vou chegar? O que o Código Civil de 2002 mudou? Para a união estável, gente, foi um salto que eu acho que ainda não é totalmente percebida pelos doutrinadores. Porque o 1725, quando ele fala do regime de bens na união estável, ele diz assim: aplica-se à união estável, na falta de pacto, o regime da comunhão parcial no que for possível, no que for cabível. Obrigada. Ou seja, aquilo tudo que a gente viu de bens, benfeitorias, fato eventual, frutos, indenização, entra na união estável agora. Olha como a ameaça da união estável agora é isso daqui. É muito importante saber isso. Tá? É muito importante, porque hoje o objeto da união estável como ameação é muito maior. E eu acho que doutrinadores de família não dão atenção a isso. Ainda estão presos à ideia de que só o que foi adquirido em comum. O que eu acho que pode ser pergunta para uma prova objetiva a propósito? Pensem numa união estável que começa aqui em 1989 e que dura até hoje e alguém agora morreu. Eu prefiro que alguém morra porque é triste, mas é menos triste do que se separar. Ou às vezes não, né? Mas, por qualquer motivo, pensem numa união estável que começou aqui em 89 e dura até hoje, 2018, em que eles foram comprando patrimônios ao longo de toda essa vida. Qual a regra vocês aplicariam? Certíssima. Vou falar, não, errou a prova. Para o STJ, já decidiram, até na sessão civil do STJ, na dissolução da união estável, eu aplico a lei vigente na data de aquisição do patrimônio. Então, se alguém comprou ao longo desse tempo todo, 1, 2, 3, 4, eu posso ter 4 leis aplicáveis. E aí eu tenho que pegar patrimônio por patrimônio e falar o que vai ser. Ó, que lindo fazer essa partilha. Maravilha, gente. Eu fico feliz, porque adoraria fazer isso. Essa louca. Tipo, meio doida. Sim, eu adoro esses desafios. Mas o importante aí para a prova é saber essa regra. Vocês têm que saber que para o STJ eles já estão sendo seguidos. Eu aplico a lei de cada época para fazer essa divisão. E aí eu posso ter múltiplas regras e múltiplas formas de partilhar. Acho que isso também vale para provas de Procuradoria do Estado, tá? Estado. Isso aqui seria bem interessante para a prova de Procuradoria do Estado.
Porque aquilo que excede a metade ou excede ao direito de meação é considerado doação entre cônjuges ou ex-cônjuges. E aí eu preciso pagar o quê? Imposto sobre doação. Para defensor é importante, claro. Para quem vai litigar em família é importante, mas para quem vai para a Procuradoria do Estado é uma tese que pode ser muito interessante para aumentar a arrecadação. Então tem utilidades práticas. Uma amiga minha já passou por isso. Ela entrou em um pequeno desespero. E aí a gente teve que vendo um a um. Eu já passei por isso, mas para minha tristeza, a minha assistida tinha terminado uma união estável aqui em 1993, bem na beirinha. Não foi tão longe. Não, e ela não tinha prova do esforço comum. Aí o que a professora faz em defesa dos assistidos? Finge que não sabe de nada e aplica a lei de agora para ver se cola para assistida. Era o que eu podia fazer, porque senão eu ia destruir o processo da minha própria assistida. Tive que fingir que não sabia. Foi um pouco doloroso. Se aqueles se faz de doido, não se cola. No Rio, só não me fiz de doida, porque no Rio de Janeiro, o TJ do Rio, tinha uma súmula mandando aplicar a lei vigente na data do óbito, no caso dela era óbito, só que o patrimônio foi adquirido aqui. Aí eu me agarrei na súmula, sabendo que ela já era contrária à decisão do STJ, e fiz. Mas eu tinha uma súmula, não era tão doida assim, né? E foi. Não sei o que aconteceu, eu desgarro desses processos. Dúvidas? Última coisa importante. Lembrem-se sempre, a gente falou muito de direitos, mas dívidas também são partilháveis. Tá? Nunca esqueçam as dívidas. De uma forma bem, agora falando de uma forma bem estratégica. Alguns divórcios ou algumas partilhas a gente consegue dar uma outra dimensão, não precisa ser agressivo, tá? Mas a gente consegue redimensionar, às vezes, algumas forças dentro de debates de partilha, usando como estratégia ingressar e relembrar as dívidas que o casal teve em conjunto. Tá? Muitas vezes a pessoa vai muito nos meus direitos e ela busca um conjunto de patrimônio que não corresponde à realidade e às vezes afeta o próprio afeto de quem está ali do outro lado. Como, por exemplo, mas fui eu que fiz, eu dei um pouco mais de esforço. E, surpreendentemente, nas partilhas propostas, às vezes não vão as obrigações. Então, não estou falando de ser agressivo, não é brigar, mas às vezes ouvir um pouquinho quem está ali na sua frente e entender, por exemplo, porque tem uma moto, tem mais uma coisa para falar, tem uma moto, tá no meu nome o financiamento da moto. Isso tem que acender, assim, o alerta, porque a pessoa colocou a moto, mas não colocou que tem um financiamento sendo pago. E aí a gente precisa trazer isso para demonstrar qual era a realidade, que foi uma colaboração conjunta. Se vai dividir a moto, ou vai ficar para vai ter que atribuir também quem é responsável, então, por pagar, né? Porque às vezes aquele que fica com a dívida formal na instituição financeira acaba sendo muito... fica muito em uma situação de maior vulnerabilidade. Então a gente tem que ter essa escuta do que aconteceu para a gente conseguir incluir isso. Às vezes não vale a pena, às vezes vale e a gente vai medindo, tá? Já consegui excelentes resultados fazendo isso. Quando a pessoa viu que a gente ia incluir e a gente realmente incluiu dívidas do casal, pronto. A partilha ficou linda, exatamente como, no caso era uma assistida mulher que eu comentava, ficou exatamente do jeito que ela queria, que era preservar a casa, que o imóvel era da família. E aí o cara ficou com carro, ficou com mais não sei o quê, mas assim, o resultado que era mais importante para ela foi atingido. Então não esqueçam as dívidas. O último ponto importante, que está se tornando muito comum, é financiamento. Como é que eu faço partilha de financiamento? A regra também dada pelo STJ é o valor que você paga durante o financiamento vai ser dividido. Eu era solteira, eu comprei antes o meu imóvel, antes de eu casar. Aí você pagou um monte de coisa, legal, responsabilidade sua. Aí eu casei. Durante o casamento, aquilo que foi pago é meio a meio. Então, quando vai ocorrer a dissolução, metade daquilo que foi pago pertence a um e a outra metade pertence a outro. Aí
melhor seria dizer que eu vou ver a proporção que aquilo dali corresponde ao valor da coisa. Sei lá, se a metade corresponde a 10%, ele tem 10% sobre o imóvel. Isso continua sendo meação, mas na verdade eu só vou fazer a meação do que houve o esforço presumido. E o esforço presumido foi durante aquele relacionamento. Tá? Já tive casos, inclusive, com uma das minhas melhores amigas, que houve um debate em que ela tinha comprado o imóvel bem antes, casou e ele pleiteava metade do imóvel. E o financiamento imobiliário ainda estava rolando. E aí eu, como amiga, fui eu falar, tipo, não, ele não tem direito à metade do imóvel, ele tem direito à metade do que você pagou nos 2 anos que você ficou com ele. Vamos sentar aqui e fazer a conta. Quando ele viu novamente as obrigações, aí a coisa se ajustou da melhor forma possível. Tá? Então, quando alguém te perguntar, mas eu comprei antes, beleza, provavelmente a maior parte vai ficar com essa pessoa, mas não tudo, ok? Isso é bem, hoje em dia eu acho que é bem comum, sempre. Sem dúvidas. Deixa eu só controlar a hora. Tem mais. Segundo regime de bens. Agora é fácil. Vocês entenderam comunhão parcial, que é o mais comum? É fácil. Só mais uma coisa, quando vocês lidarem com casamentos antigos, antes de 77, tenham cuidado, antes de 77. Porque até 77 o regime de bens era o que a gente vai falar agora, o regime legal era o regime da comunhão total. Em 77, com a lei do divórcio, muda o regime legal para comunhão parcial. Aí, as certidões de casamento antigas vêm assim, casaram-se pelo regime da comunhão. Aí você fica olhando e fica assim, caraca, que comunhão é essa? A regra eu aplico, meu Deus! Quando as certidões são até essa data e só está escrito comunhão, significa comunhão total, tá? Porque como ele era a regra geral, a regra padrão, podia aparecer só comunhão. Quando era comunhão parcial, vinha comunhão parcial. Eu já fiz esse teste, que eu já peguei processo assim. Tá? Caso prático, esses dias eu estava lendo da minha mãe, e aí eu até pensei que estivesse errado. Porque eu falei, pô, no teu atestado ele está, a certidão não está especificando de jeito. E aí depois, assim, não cheguei a aprofundar tanto, mas a gente percebe que era o regime da época. Fez sentido agora. Fez sentido total. Eu demorei um dia entender por que só estava escrito comunhão. Eu ia fazer a proposta de partilha de inventário. E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia resolver aquilo. Foi bacana, foi um aprendizado e aí ficou. Regime da comunhão total é bem fácil. No regime da comunhão total, não vou colocar aqui não para mencionar. Gente, é muito difícil, assim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, então a gente vai ter que tentar entender que são o mesmo. No regime da comunhão total, na verdade eu tenho 2 patrimônios que se unem e formam um só. Tá? Então os cônjuges passam a ter um único patrimônio. Eles não têm, em regra, nada que seja próprio. Eles só têm algo em comum. Então todo mundo é dono de tudo e responsável por tudo. Pode existir patrimônio particular na comunhão universal? Pode. Não é a regra, mas pode. Quando isso acontece? Isso acontece nas hipóteses do 1668. Os 2 principais são, do 1668, bens recebidos com cláusula de inalienabilidade e afins. Tá? Então, quando um dos cônjuges recebe o patrimônio com inalienabilidade ou incomunicabilidade, isso não vai pertencer ao outro, mesmo sendo o regime da comunhão total. E além dessa, a segunda exceção que pode compor um patrimônio particular são as verbas salariais e bens profissionais. Isso também não entra na comunhão, isso aí é considerado uso próprio.
negócio mesmo. Não, vocês, sério. Nunca tem patrimônio comum. Ele é fácil por isso. Cada um tem o seu. Então, separação convencional, cada um tem o seu próprio patrimônio. Cada um mora na sua casa. Não necessariamente. Vou contar o caso de um colega de profissão que ele e a esposa, ao invés de fazerem pacto antinupcial prevendo a separação, eles casaram sob o regime da separação de bens e ao longo do seu casamento eles adquiriam as coisas e colocavam como proprietários o nome de ambos. Eles já faziam a ameação, prevendo que se um dia a gente dissolver o que de fato aconteceu, já está pré-dividido, porque naturalmente cada um já tem a metade. Então era fulano e ciclana compram isso. Então cada um era já dono de metade do patrimônio que eles adquiriram ao longo da relação. É bem interessante, é uma forma da gente projetar alguns efeitos familiares que a gente quer. Tá? E aí? Uma amiga da gente estava comentando que tem um casal que tinha casado na separação absoluta, convencional, e tudo eles anotavam que os dois compravam, sabe? Tudo. Tipo assim, literalmente se eles fossem uma viagem, o cara uma vez foi comprar um presente pra mulher, ele comprou um presente pra ela e ele comprou a parte dela. Bem, aí eu não vou opinar porque são questões intra-relação. Né? Mas, gente, é assim que funciona. Cada um tem o que é seu, cada um gera o que é seu, cada um faz o que é seu. É bem simples. Esse é o regime dos sonhos. Pode parecer um pouco desafetuoso, eu sei, não é o nosso padrão, a gente tem ainda a impressão, a gente vincula relacionamento a dividir tudo, a dividir conta, a ter conta conjunta. Recomendo aí, tem um podcast muito bacana que eu ouvi, eu não vou lembrar o número do podcast, o número, quer dizer assim, qual programa de falar, mas é no Humildes Podcast. Tem um programa específico que eles tratam da questão do significado da gestão financeira dentro de um relacionamento, que a gente precisa entender e se entender melhor a partir disso, porque é complexo lidar com interesses próprios. Não sei quem é casado aqui, eu não sou, então, mas eu só posso imaginar que não deve ser fácil compor interesses próprios com a gestão de interesses coletivos. Você ainda tem filha, então assim, ainda tem uma terceira pessoa que depende de vocês. Acho que deve ser bem difícil mesmo. Então a gente pensa em termos de afeto, né, que compor a comunhão parcial significa dizer que tem um afeto, quando a gente precisa desvincular essas ideias, né, que existe afeto, existe carinho, mas existe uma forma própria do casal de decidir fazer a sua administração financeira, que não se confunde com amor, nem afeto, nem carinho, nem respeito. São coisas diferentes e cada um vai ter a sua como casal própria. Mas que isso tem que ser conversado. Eu acho bem bacana. E esse programa foi bem bacana porque parte da ideia de conversar e desmistificar. Quarto regime, eu vou pular um pouquinho, porque a separação obrigatória é um pouco mais... na verdade, gente, a separação obrigatória é mais complexa. Quarto regime que a gente tem é a participação... só para saber, aqui é o artigo 1687. A participação final dos aquestos, que começa no artigo 1672, ele é um sistema híbrido, tá? O grande bacana dessa daqui é um sistema híbrido. Durante o casamento, então durante o período que a gente está casado, união estável, ele vai funcionar como isso daqui, separação obrigatória. Cada um tem o seu patrimônio para administrar. Mas qual é a pegadinha? Lembrem-se que aplica o 1647, porque isso daqui não está na exceção do 1647. Tá? Então, mesmo a separação, a participação final dos aquestos tem que ter autorização, a não ser que dispensada no pacto, conforme o artigo 1656.
1647 combinado com 1656 se aplica aqui. Então, o fato dele adotar o modelo de separação convencional durante o relacionamento não dispensa a outorga do 1647 como regra. Vira uma confusão. É muito arte. Depois, ou quando terminada a relação, aí muda. Eu saio do regime da separação convencional e eu passo a fazer a partilha pela comunhão parcial. Em tese, esse regime era para dar facilidade principalmente na gestão de negócios. Por quê? Quando você é empresário, você tem que gerenciar alguma coisa, tem algum posto de gerência, função de gerência, você precisa de agilidade para negociar, não tem que ficar pedindo autorização, que continua exigindo, mas você tem uma liberdade maior de gestão de um patrimônio. Mas ainda assim, se entende que você quer dividir aquilo que foi amealhado em conjunto com seu parceiro. Por isso é que ele muda, ele sai na dissolução dessa separação para a comunhão parcial. Mas quando dissolve, como é que eu faço essa separação, essa comunhão? Eu não faço por dente, eu faço por contabilidade. É aqui que é a grande diferença para a comunhão parcial. Eu faço como se fosse um balancete, coloco créditos e débitos e vou apurar o saldo final. E vou fazer isso em relação a cada um. Eu faço isso com um dos cônjuges ou um dos companheiros, e faço isso com o outro ou com o companheiro. Eu faço isso separadamente. Eu dei saldo positivo. Metade do meu saldo positivo vai para o outro. Metade do saldo positivo do outro vem para mim. Claro que a gente vai compensar, né, gente? Se eu tenho que dar 1.000, ele tem que me dar 500, poxa, eu dou 500 e tá tudo certo. Mas a ideia é, o meu saldo positivo vai compartilhar com o outro, o saldo positivo dele compartilha comigo. E o saldo negativo? Não partilha. O saldo negativo é próprio. Tá? Não se divide pelas regras do código o saldo negativo. Tipo, que parte? Essa parte de você dizer, por exemplo, se o seu saldo positivo é muito superior ao da outra pessoa, Você vai dividir. Você divide Com o outro. 50%. Sim. Mesmo você recebendo menos. Assim. Sim. A ideia é, se vocês estivessem juntos, não seria essa soma junto a metade para cada um? É a mesma coisa, é como se somasse as duas quantias e dividisse na metade. Exato. Só que as dívidas não se cumprem. Se você foi um mau gestor e você gerou dívida na sua administração, a dívida é só sua. Então você pode receber, se um foi positivo e um negativo, por exemplo, esse daqui ganhou 1 milhão, esse daqui perdeu 500 mil. Esse vai ganhar 500 mil. Excelente, os credores desse daqui vão ficar felizes, porque vai ser exatamente para cobrir a dívida. Mas a dívida desse não vem para cá, ele arca sozinho. Então assim, se um deu saldo de 100 mil e esse aqui tem 500 mil de dívida, esse daqui vai pegar 50 mil, vai pegar na mão desse e a dívida de 500 mil continua só com esse. Então, o que é positivo divide-se, o que é negativo a culpa é só sua. É algo bem liberal. Poxa, estou aqui pensando, isso é algo bem liberal. Os frutos a gente divide, os erros é só seu, porque você não fez direito. Se tivesse se esforçado mais, teria sido melhor. Entendeu? Assim, com besteira você vai guardando. Tá? Então, eu só divido o que é positivo. Gente, nunca vi cair em prova, a não ser o fato de que ele é um sistema híbrido. Isso já fica em prova. É um sistema híbrido que funciona como separação convencional e na dissolução vira comunhão parcial. O maior impacto, na verdade, que eu conheço, não é tanto na divisão, na partilha. Eu não conheço questões de prova que abordem isso dentro do direito de família. Mas isso pode ser interessante lá no direito das sucessões. Porque lá no direito das sucessões, no 1829, ele não é citado. O inciso 1 fala só assim, fala da comunhão parcial, da separação obrigatória, da comunhão total, mas não fala da participação final nos aquestos. E aí lá eu preciso associar a participação final nos aquestos à comunhão parcial, porque é o regime pós-dissolução. Então lá é importante saber, porque é assim que ele vai ser tratado. Para mim, o regime mais difícil de entender, porque a gente vem cheio de preconceitos,
Preconceitos não é algo negativo de conceitos pré-concebidos, é o regime da separação obrigatória. Está lá no artigo 1641, o que é uma tragédia, já que ele não tem nenhuma outra regulamentação. A gente só tem esse artigo e a famosa súmula 377 do STF. O que é esse regime? Imaginado, ainda no Código de 16, ele foi imaginado para ser uma obrigação, uma separação convencional, mas imposta por lei em determinadas situações. Tá? A ideia era essa, era dizer que nas situações previstas em lei, você não pode escolher o regime, você vai ser separação. E a ideia era, portanto, que nunca houvesse patrimônio comum, cada um fosse dono do seu. E aí esse regime seria igual a esse regime. Só tem um jeito de descobrir o que eu vou falar, tá? Eu vou dar a dica. Se vocês lerem os antecedentes, os precedentes dessa súmula, que é de 1951, vocês lerem, vocês vão entender, assim, é sensacional. O nosso Código de 16 tinha uma disposição estranha. Ele tinha lá o seu artigo 259 do Código de 16, que ele dizia assim, que no regime, mais ou menos, tá? Que no regime da separação tinha que ser expresso no pacto a separação do patrimônio. Não bastava, portanto, para o Código de 16 escrever que o regime era o da separação. Tinha que colocar que o regime era da separação, mas que não se queria a comunicação do patrimônio. Eu precisava desta cláusula. Então, essa cláusula é mais importante do que dizer regime da separação. Então, tinha que dizer regime da separação com a incomunicabilidade do patrimônio. E aí o código completava. Se não tivesse esta cláusula dizendo que era incomunicável, o regime seria regido pela comunhão. As regras do regime seriam de comunhão. Então pensa, você colocava o nome separação. Mas se não tivesse expressamente dizendo que você queria incomunicabilidade, você ia ter que aplicar as regras da comunhão parcial. Louco, mas era assim. E aí na década de 50, várias questões chegaram ao Supremo. E eles começaram a decidir a separação absoluta ou convencional. E aplicaram a lei. Eles falaram, esse pacto, ou esses pactos, que eram vários casos, não tem a cláusula expressa de incomunicabilidade. Portanto, eu aplico as regras da comunhão, portanto, tem que dividir o patrimônio. Até aqui, perfeito, porque isso estava previsto no 259. Eu não sei por quê, porque isso não fica claro dos julgamentos. Em algum momento, eles transferem esta regra daqui para cá e sumulam. E vão dizer que nos regimes de separação em que não haja cláusula expressa de incomunicabilidade, eu aplico o regime de comunhão, as regras da comunhão. Só que tem um problema. Aqui eu tenho pacto para escolher. Já que eu escrevo isso aqui? Pense. Isso aqui é uma imposição da lei. Onde é que eu escrevo que eu vou ter incomunicabilidade se o regime é imposto por lei? Não tem onde. Mas eles transpuseram a ideia de um regime de separação para o outro. Então, na prática, o que aconteceu por força da súmula 377 na separação obrigatória? Tornou-se objeto de meação o patrimônio onerosamente adquirido durante o casamento ou união estável desse regime. Tá? Na súmula ele fala, comunicam-se os aquestos. Aquesto quer dizer aquisição onerosa. Então não é o mesmo conceito de meação da comunhão parcial. Esse sempre foi um erro. E todo mundo diz, então isso daqui é igual à comunhão parcial? Não. Não é igual. Porque nem tudo que é meação da comunhão parcial é meação na separação obrigatória. Só é meação da separação obrigatória aquilo que foi adquirido onerosamente durante o relacionamento. Por exemplo, comprou uma casa do casamento. Se eu comprei uma casa, é aquisição
aquisição onerosa. Então tá fora. Tá? Doações também. Se for para ambos, vai entrar porque ele se tornou proprietário por doação. Esse é um inciso da parte de cunho parcial que eu não entendo, né? Que se a doação é para ambos, tipo, é contrato, você beneficiou duas pessoas. Faz sentido. Então, mas se a doação for para ambos, tá resolvido que é para ambos. Mas se for para um só, já não é naturalmente apenas regras de cunho parcial. Mas a loteria tá fora. Entendi. Os frutos e bens que se somam, né, que são agregados ou que geram de coisas próprias, estão fora. Tá? Então eu fico restrito ao conceito de aquisição onerosa. Quando veio a Constituição de 88, mas principalmente nos últimos tempos, quando sobreveio o Código Civil de 2002, a súmula voltou a debate, a separação voltou a debate. Por quê? O artigo 259 não foi repetido no Código atual. Então hoje basta que eu diga, adoto separação, que já tem as consequências. Eu não tenho mais a correspondência do 259, que servia de fundamento à súmula. E aí veio o debate. Eu continuo aplicando a súmula ou não? Decisão da maioria da doutrina e da jurisprudência. Já tem decisão do STF, do STJ sobre isso. A súmula se mantém válida. Tá? Então essa súmula a gente ainda aplica até hoje. Mas o fundamento da súmula mudou. Eles agora adotam, com base na Maria Berenice, como fundamento o princípio da solidariedade familiar. Então, eu deixo o artigo do Código e fundamento na solidariedade familiar. E aí, recentíssimo, isso está informativo, não vou lembrar um número, o STJ lançou uma decisão assim que mudou muito da nossa compreensão sobre a separação obrigatória. A STJ adota uma decisão recente, uma só que eu tenho conhecimento, só essa que saiu no informativo, dizendo que a meação na separação obrigatória precisa de prova do esforço. Isso nunca tinha sido feito antes. Tá? A gente presumia o esforço na aquisição onerosa e agora o STJ, muda sua compreensão para dizer: eu só aplico a súmula 377 quando tiver prova do esforço. Como é uma única decisão, a gente não consegue dimensionar se essa será a tendência, né? Talvez a gente ainda tenha aí umas decisões de sessão, não sei, mas já serve de alerta que talvez a gente volte a exigir esforço para a comunicação patrimonial. Tá? Não sei como explicar isso. Não sei. Eu acho bem mais complicado tentar entender as decisões sobre erro para reverter paternidades, né? Para negar paternidades. Eu ainda não entendo totalmente. Eu sei as decisões, mas a gente vai falar disso na nossa próxima aula, que vai ser dedicada só a crianças. De regime de bens era isso que eu queria falar. Muitas dúvidas? Não. Desmistificaram várias coisas? Com base nisso, isso daqui é a base para resolver conflitos familiares, conflitos que eu quero dizer, interesses distintos, e guardem isso para sucessões, porque quando vocês forem fazer sucessões, vai virar uma mistura de meação, partilha com herança. É aqui que o pessoal se confunde muito para fazer inventário, tá? A minha dica é, quando vocês estiverem diante de uma sucessão, resolvam, pensem primeiro na parte de direito de família. Façam uma divisão, poxa, para vocês não precisam botar isso no processo, peguem uma folha em branco. Façam uma divisão do que é patrimônio de quem sobreviveu e patrimônio do cônjuge, tá? O companheiro que sobreviveu, o que pertence ao morto. Porque para a herança só vai me interessar o que é do morto, para vocês não errarem e aí eventualmente pagarem mais imposto e não entenderem. Tá? A base de uma herança com pessoas que estão em estado civil de casadas ou em união estável vai ser resolver isso antes. Porque isso aqui é imune a imposto, causa mortes. E só o patrimônio do morto vai ser importante.
E aí o regime de bens vai ser importante no caso de descendentes, mas vai ser importante para saber o que vai para cada um. Então, entender, saber caminhar nisso daqui, vocês vão andar em sucessões. Sucessões é menos pior do que parece, desde que a gente entenda essas regrinhas, tá? E pensar sempre em natureza jurídica. O que aquilo significa? E aí vocês vão entender. Tá bom? Prazer enorme vir aqui de novo. Até janeiro!